Bons dias. Esse vídeo aqui é para trazer algumas respostas em relação a dúvidas de inscritos no canal ou de alunos, tá? Mas como foi solicitado, eu preciso trabalhar uma energia de cura. Então eu vou ativar a interface do scan. Ela vai movimentar as energias enquanto eu vou trazendo respostas, tá? No caso aqui eu estou com dois gráficos, esse aqui e esse aqui. Este aqui é dessas cartas, que elas já foram selecionadas, porque são várias, então eu tive que procurar as que já saíram, que foram as 4. E elas vão ficar aqui nas mandalas de conexão, tá? Então a gente tem a mandala da clareza, a gente tem a mandala da fé, a gente tem a mandala da intuição e o fluxo. E as 4 foram escolhidas através desse gráfico aqui. Agora eu vou usar esse gráfico aqui para ver quais são as ferramentas da prancha que eu tenho que ativar, tá? Seres multidimensionais, Devian Arcturus, Yakshin, Shen Havesh e Hexatron. Devian Arcturus, Hexatron e a Shen. E o outro era Shen Havesh. E a Shen aqui. Shen Havesh. Aqui. Tá. Vamos selecionar as energias. Eu sou ativar a frequência das mandalas arturianas, 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 em nome de todos aqueles que vêm se conectar a esse padrão de cura. Eu sou ativar a frequência das mandalas arturianas, eu sou ativar a frequência das mandalas arturianas, eu sou ativar a frequência das mandalas arturianas, em nome de todos aqueles que vêm se conectar a esse padrão de cura. Eu sou ativar todas as ferramentas solicitadas, Devian Arcturus e Devian Arcturus. Eu sou ativar Devian Arcturus e Devian Arcturus. Eu sou ativar Devian Arcturus e Devian Arcturus. Eu sou ativar Yashen, eu sou ativar Yashen, eu sou ativar Yashen. Eu sou ativar Hexatron, eu sou ativar Hexatron, eu sou ativar Hexatron. Sou ativar Shen Havesh, sou ativar Shen Havesh, sou ativar Shen Havesh. Em nome de todos aqueles que estiverem conectados ao padrão de cura. Manifestar, manifestar, manifestar. É necessário mais alguma ferramenta? Ok, gratidão.
energias ativas. Vamos começar a responder as dúvidas enquanto a prancha trabalha as energias, tá? Dúvida. Júnior, qual a diferença entre meus fractais e fractal de um ser multidimensional? Vamos lá. Todos nós, seres encarnados, nós somos oriundos de uma matriz original. Ou seja, existe uma energia que dá sustentação à nossa alma, tá? A nossa alma, ela está conectada a uma mônada. Todas as mônadas, elas são formadas por 12 seres, sendo que desses seres, 6 são masculinos e 6 são femininos. É o que dá a dualidade da mônada, ou seja, a formação e complementação dessa energia. Todas as mônadas, elas se dividem em superalmas, que se dividem em almas, e cada alma se fragmenta em 2 energias, a polaridade masculina e a polaridade feminina, que é o que nós chamamos de chamas gêmeas. Não necessariamente uma chama gêmea, ela encarna com você no mesmo período e no mesmo espaço-tempo. Uma alma gêmea, ela pode encarnar no Brasil, enquanto a outra está nos Estados Unidos, por exemplo. Ou ela pode ter encarnado, sei lá, nos anos 60 e você nos anos 90. Vocês não vêm no mesmo período. Por quê? Porque na questão equilíbrio, algumas precisam resgatar pendências energéticas criadas por esses próprios seres. E aqui nós estamos falando do fragmento da alma e não da fonte original, que elas precisam ser equilibradas antes de você se reconectar a essa chama gêmea. E aqui está a diferença entre quais são os meus fractais e quais são os fractais da minha fonte originária. Se eu sou conectado a algum mestre, seja lá qual for esse mestre, a questão é a seguinte: eu, enquanto fragmento da alma ligado à minha chama gêmea, quais foram as minhas vidas? Quem eu já fui? Exemplo, tem mestre que já foi foi padre, já foi advogado, já foi político, já foi vampiro, já foi inúmeras coisas. A questão é o que este ser, enquanto encarnado, conseguiu solucionar dentro das pendências dele mesmo. Vou dar um exemplo. O mestre Saint-Germain, quando ele veio, ele viveu um período prolongado através das energias alquímicas, realizando ações para tentar impedir que os negativos obtivessem certos êxitos com ações para prejudicar a humanidade. Todo mundo que já estudou a vida de Saint-Germain sabe que ele atuou junto a Bonaparte, fugiu o nome dele. Ai, meu Deus. Aquele ditadorzinho que teve na França, me fugiu o nome dele. Ele entrou com uma ação, com um pedido, um plano, para mostrar para o Bonaparte que tal ação ia gerar certos conflitos para tentar impedir que a vontade do Bonaparte fosse levada adiante. Porém, ele não foi ouvido e o cara, com o ego lá em cima, acabou fazendo tudo o que fez. Tá? Este indivíduo, que era este ditador na França, ele encarnou no Brasil. E ele também exerceu um cargo extremamente importante no Brasil e continuou cometendo os mesmos erros, da mesma forma. Porque o ego dele era muito elevado. Ele não corrigiu. Consequentemente, esse ser não consegue evoluir. E se ele não consegue evoluir, ele continua preso àquelas energias densas cometidas no passado, porque ele veio na vida atual para resolver essas pendências. O Saint-Germain,
e todos os outros mestres que ascensionaram, eles conseguiram resgatar energias suficientes além daquilo que era necessário dentro do programa encarnatório que ele se propôs naquela época. Então, ele conseguiu, de forma consciencial, acessar determinadas energias ligadas à fonte primordial dele, entendeu quais foram as vidas que ele teve, e aí foram várias vidas, onde ele gerou um certo conflito para a humanidade, resgatou essas vidas, equilibrou essas energias no campo-espaço e fez com que isso parasse de interferir na energia dele, porque ele era um fractal de algum outro ser, certo? Então, eu, enquanto pessoa encarnada, se eu consigo acessar uma energia fonte, eu vou ter condição de me direcionar para aquilo que eu preciso resolver. E aqui vem uma coisa que eles estão me pedindo para dizer aqui, tá? Toda vez que entra alguma coisa no meu campo, seja lá o que for e para que for, é porque o meu campo está vibrando nesta energia. Exemplo, se eu estou fazendo uma terapia para alguém, seja lá quem for esse alguém, eu estou aqui, eu ativei proteções, eu elevei minha frequência, eu me conectei ao mentor da pessoa, e está me vindo algumas frequências, significa que essas frequências estão em condições de serem trabalhadas. E aí eu vou ter que buscar a ferramenta adequada para acessar essa condição de resolver a questão. Exemplo, uma biokinestesia, uma sessão de Theta Healing, uma cura pelo coração. Existem várias formas de acessar. Mas antes de acessar, no caso, o guardião tem que dizer que está permitido. No caso, se eu estou trabalhando, se eu elevei as frequências, se eu fiz proteções, e o guardião trouxe isso ao campo, ele está mostrando que aquilo tem condição de ser trabalhado. Se é um resgate de fractal, antes de começar um trabalho, eu tenho que perguntar para esse guardião, e aí vai ser uma coisa de intuição, de percepção e de conexão de fato com esses mentores. Se existe alguma entidade no meu campo que tem capacidade de absorver aquela energia. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que se eu tenho um fractal negativado e esse fractal está pronto para ser resgatado, ele vai ter que ser direcionado para algum lugar para tratamento. E para que ele seja direcionado a tratamento, precisa que alguém se responsabilize por isso, porque vai ocorrer uma troca de energia. E essa energia não vai ser tirada da pessoa encarnada, a menos que ela seja a pessoa que esteja fazendo o tratamento. Essa energia vai ser direcionada do campo originário. Então, tem que ter um mentor pessoal da pessoa, ou algum ser de luz conectado a essa pessoa que se responsabilize por esta frequência. Então, o seu guardião tem que dizer: você tem permissão para resolver tal situação. Se ele não falar isso, não adianta ficar procurando fractal, não adianta ficar acessando o campo energético que eu não tenho conhecimento, que eu não tenho acesso. Porque a gente precisa manter aquela estrutura. Não é simplesmente vou ao umbral, vou catar os meus fractais negativos que estão lá, vou levar para tratamento e a pessoa, o ser, ou sei lá o que esteja no lugar onde deixei esses fractais que resolva. Não é assim que funciona. É a tua energia que vai dar sustentação para aquele trabalho que vai ser feito. Então, quando eu, como terapeuta energético, faço uma terapia para quem quer que seja, onde ocorre um fractal, um resgate de fractal, é a permissão do guardião da pessoa que me diz se eu vou ou não resgatar. Se eu resgato, é o guardião da pessoa que vai me dar o suporte para cuidar, entender o que está sendo feito. Porque esse ser que foi resgatado, ele vai passar por uma espécie de quarentena. Essa quarentena vai possibilitar que esse ser traga todas as informações necessárias para desfazer tudo que ele já gerou de negativo, seja lá em qual for o período que ele gerou isso, e tirar essas energias do campo. E para a gente desfazer isso precisa de energia.
E se precisa de energia, significa que alguém tem que dar suporte energético para isso. Então, alguma entidade, de preferência ligada à pessoa que está movimentando isso, vai se responsabilizar por esse padrão. Não adianta chamar um ser muito elevado. Vamos dar de exemplo. Você é um ser que é fractal do Serapis Bey, que trabalha na frequência do raio de evolução. Aí você faz um trabalho energético, detecta que tem um fractal, não questiona se o seu mentor vai dar suporte para isso, se o seu guardião vai dar suporte para isso, pede ajuda para o Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel não é da tua frequência. Você não é do mesmo raio que ele. Ele pode te dar uma proteção para que coisas negativas não te atinjam. Mas se você não é fractal do Arcanjo Miguel, e se você não está no mesmo raio dele, ele não vai poder te ajudar a resolver aquela pendência, porque por mais que sejam seres de luz e trabalhem todos em conjuntos, cada um tem a sua diretriz, cada um tem uma forma de atuar. Então eu tenho que fazer com que tudo atue de forma similar e complementar. Se eu estou resgatando um ser ligado à energia do raio violeta, eu tenho que solicitar a ajuda de alguém do raio violeta, porque a pessoa é a estrutura energética que vai dar suporte para aquele tratamento. O meu ser mais elevado é uma forma de eu elevar a minha frequência. Então, toda vez que eu faço uma terapia, seja lá qual for ela, que eu abro um campo de auxílio para ajudar um terceiro ou um resgate de um fractal, eu tenho que elevar a minha frequência. Então, quando eu acesso a energia de um ser que eu sei que é meu fractal, ou que eu sou fractal no caso, e que ele é muito mais elevado que eu, o objetivo desse processo é fazer com que a minha frequência se eleve a um padrão tal que quando eu for fazer aquele processo, o resgate não interfira na minha energia, porque eu vou estar vibrando além da minha capacidade enquanto ser encarnado que sou. Então, ao fazer qualquer tipo de resgate, seja de quem for e para quem for, eu pedir e solicitar conexão com um fractal mais elevado, eu tenho que vibrar de forma elevada para acessar a energia desse fractal, esse fractal proporcionar um campo energético ao meu entorno que vai elevar a minha frequência a um padrão superior ao que eu vibro normalmente, o que vai me dar suporte energético para não sofrer consequências indevidas de ataques, de roubo de energia, nananã. Muitas pessoas que trabalham com terapias sentem, consequentemente, determinados padrões, tipo, fica doente, fica fraco, sente o campo pesado posteriormente a um trabalho energético, exatamente porque não se permite isso que eu acabei de falar. Não faz proteção para si, não faz proteção para o ambiente onde está, não eleva a própria frequência. E aí começa a querer buscar coisa e não consegue absorver aquelas coisas e aquilo fica tudo no campo energético da pessoa, atrapalhando. Então essa é a diferença. Os meus fractais são vidas que eu de fato vivi e onde eu gerei determinados padrões conflitantes. Vamos supor, na minha vida anterior, eu fui casado com alguém e eu matei essa pessoa. Isso é uma carga energética ligada única e exclusivamente a mim. Não tem ligação nenhuma com fractais de seres do qual eu estou ligado. Uma energia de fractal, exemplo, Saint-Germain foi Merlin. Se Merlin gerou problemas durante a sua vida, os fractais de Saint-Germain podem ajudar a resolver esses problemas. Mas isso não está ligado à vida do fractal. Isso está ligado à vida de Merlin. Mas a pessoa sendo fractal do Saint-Germain, se existir pendências em vidas do Saint-Germain, ele pode ajudar a resolver, porque ele está trabalhando a sua energia, a sua diretriz. Então isso para de afetar o seu próprio campo energético. Essa é a diferença. Eu tenho que saber entender. Por exemplo, assim, quando a gente faz biokinestesia, a gente acessa a essência. A essência é aquilo que a gente vibra no plano terreno. Então, se a gente vai lá e encontra uma pessoa que está presa
tá acuada, ou sei lá, que morreu afogada, que morreu atropelada, que sofreu um acidente grave. Isso é a essência da pessoa, isso está afetando a pessoa, não está afetando a energia do fractal da pessoa, não está a origem primordial da pessoa, porque é uma parte que foi individualizada para obter experiências. Esse é o objetivo de vir ao plano terrestre. A gente tem a fonte original, ela vai se dividindo até chegar na alma, que se fragmenta em 2 fractais, um feminino e um positivo. Cada um vai ter as suas experiências. Quando eles aprendem o que eles precisam, eles se unem novamente. E aí eles começam a passar esse processo em conjunto, para acelerar as coisas. Porque já como os dois aprenderam o que precisavam, agora não precisa ter mais determinadas dificuldades na vida de ambos. Então eles se juntam em equilíbrio, e isso permite que eles concretizem ou cocriem coisas, não mais precisando dar 100% da própria energia para que algo se realize. Porque agora são 2 pessoas, 2 seres unidos, que são originários da mesma coisa, vibrando de forma similar para atingir um mesmo objetivo. Então vai ser 50% da energia de um, 50% da energia do outro, e vai fazer com que aquilo ocorra de forma mais fácil. Esse é o objetivo de uma união de chama gêmea, facilitar o processo de evolução. Dentro do entendimento de fractal, quem é fractal de quem, eu acho que eu respondi. Tá? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Gostaria de saber ou entender, se possível, quantos fractais negativos eu tenho. Para a gente saber quantos fractais negativos que eu tenho, a gente tem que ou solicitar a nossa fonte primordial ou algum mentor. Isso não é meu, tá? É de alguém que vai assistir o vídeo. Jesus. Exemplo. Vamos supor que esta vida, né? Porque agora com a transição planetária, a atual vida no planeta Terra é a última vida de todo mundo. Em condição de resgate, tá? Então, a partir do ano de 2050, ninguém mais reencarna para conseguir resgatar pendências passadas. Todas as pendências precisam ser resolvidas na atual vida da pessoa que está encarnada. Então, se eu tive, sei lá, eu já fiz biokinestesia para mim, e eu consegui acessar vidas onde eu morei na Inglaterra, onde eu morei nos Estados Unidos, onde eu morei no Peru. No Peru eu era um padre, nos Estados Unidos eu era como se fosse um fazendeiro, mas não é esse o termo, pela época. Na Inglaterra eu fui uma espécie de príncipe, e teve... Bom, isso como exemplo tá bom. Essas vidas, se eu tive acesso, eu consigo entender o que eu fiz ou o que eu não fiz. E se teve coisas negativas. No caso, na vida, quando eu fui príncipe na Inglaterra, eu fui assassinado. Eu era muito jovem, e naquela época os comandantes dos exércitos, né, dos grupos militares relacionados aos castelos e dos reinos, eles eram comandados pelos príncipes. Então eu estava numa fase de treinamento, porque eu era muito jovem, e algum indivíduo que fazia parte desse grupo de militares tramou alguma coisa com o grupo contrário, com os que eram adversários desse reino, e numa emboscada esse príncipe foi assassinado. Isso significa que na minha linha de tempo existia um padrão negativado que eu precisava resgatar. Mas isso não é uma linha de tempo de um fractal meu. Mas eu consegui acessar. Então, para acessar, ou eu tenho que ter uma mediunidade muito elevada, ou eu tenho que acessar o entendimento do meu guardião para ele me dizer, você tem tal vida para você resolver,
ou eu preciso buscar uma terapia. E a terapia energética pode ser um Theta Healing, pode ser uma biokinestesia, pode ser um negócio, uma terapia do registro acástico, sei lá, várias outras. E a gente vai entender quais são as vidas onde você atuou de forma negativa. E aí, tendo esse entendimento, você vai questionar o seu guardião, ou a pessoa que está fazendo terapia vai se conectar a essa energia para ver se aquilo pode ser removido do seu campo. Se aquilo está interferindo no seu campo. Tá? Quando a gente faz algo energético coletivo, e aqui eu vou trazer um entendimento bem interessante. Recentemente, foi trabalhado energias coletivas e vieram várias coisas ao campo onde fractais de seres de luz foram resgatados porque estavam aprisionados e estavam gerando problemas com o padrão do feminino e do masculino. E isso estava afetando a humanidade, porque não tinha um equilíbrio na humanidade. Isso ocorreu mais ou menos no período entre o Natal e o Ano Novo passado, né? De 2024. Agora, recentemente, no início de 2025, hoje nós estamos no dia 4 de 2025, eu tive acesso à informação de que seres negativados ligados a padrões de controle religiosos que dominam as estruturas planetárias, ou dominaram até pouquíssimo tempo, seres encarnados estavam tentando abrir portais energéticos para se comunicar com os seres negativos que davam suporte para eles. Os seres negativos de forma planetária, eles foram removidos em 1996. Então, a nível planetário, tudo que era negativo e que estava estava dominando o planeta Terra foi removido. Pouquíssima energia desse sentido ficou no planeta, mas as energias que ficaram eram relacionadas a seres que estavam encarnados e que conseguiam se desdobrar e acessar conhecimentos de seus próprios fractais, negativados no astral. Quando esses seres negativos encarnados que têm controle de massas através de religiões tentou abrir esses portais, os portais foram imediatamente fechados. Por quê? Porque não existe mais energia negativa no planeta dando suporte a esses seres. E por isso que eles estão desesperados tentando contato, porque eles sempre receberam formas de ação, diretrizes de ação, que diziam para eles: vocês irão fazer isso para que a consequência seja aquela. Desta forma, eles faziam tudo o que faziam e ninguém questionava. Porém, agora, como não existe mais essas frequências controladoras dando esse suporte para esses seres, eles estão em completo desespero, porque eles não, tudo que eles fazem não está atingindo o objetivo e apenas está mostrando para a humanidade que, na verdade, eles nunca tiveram certos propósitos em ajudar as pessoas, apenas a controlar as pessoas. Isso é para tudo o que vocês estão vendo a nível mundial. Político, religioso, financeiro, educacional, tudo que está de alguma forma ou de outra trazendo instabilidades e mostrando que não está se sustentando da forma que foi criada, é porque são energias densas que estão sendo removidas. E esses seres, ao tentarem abrir esses portais, porque eles fizeram um ritual embaixo de um complexo muito grande que existe na Itália, e que controla grande parte da estrutura ligada a uma religião muito, 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 muito antiga, que foi responsável por matar muitas pessoas, essas energias estão sendo todas dissolvidas. E os seres que fizeram essa tentativa, eles foram eliminados, eles foram removidos, eles não estão mais encarnados, todos eles que estavam participando
dessa ação foram removidos do planeta Terra. Então agora, todos os grupos, de uma forma ou de outra, que se conectam a essas energias, vão começar a sentir ainda mais dificuldade, porque não vai ter o grupo específico desses seres atuando no planeta. Existe algumas outras dissidências, né, que não são parte do mesmo grupo, mas não estão no mesmo grupo, que ainda estão encarnados, mas quanto mais o tempo passar, mais intensa a energia crística vai ficar no planeta. E mais dificuldades pessoas que estiverem ligadas a energias densas terão para se estruturarem neste plano. Tá? Este foi o entendimento que eu trouxe, que não tem relação com a resposta, mas aqui veio que era para trazer. Tá? Vamos lá. Sem saber, sabe me dizer como posso realizar resgate de fragmentos e se todos podem ser resgatados? Então, as coisas ocorrem no tempo necessário. Vamos supor, eu, enquanto ser encarnado, eu vibro em um determinado padrão vibratório que o meu corpo permite, que o meu corpo consegue manifestar. Por quê? Porque vibração é energia. Quanto mais elevado eu vibro, mais capacidade de absorver essa energia elevada eu tenho que ter. E para que isso ocorra, mais conhecimento eu tenho que ter. Então, dado esse entendimento, sim, eu posso resgatar todos os fractais que eu puder. Porém, voltando lá no início, eu tenho que ter primeiro a permissão do meu mentor, para mim saber se existe alguma entidade ligada a mim que vai dar suporte para esse trabalho, para esse resgate, porque enquanto eu estou encarnado, vivendo a minha vida, existe algum ser que foi resgatado que vai precisar ser trabalhado a energia. E essa energia vai ser oriunda de quem solicitou o resgate. Então, se eu, enquanto encarnado, estou pedindo para resgatar fractais, eu tenho que ter o entendimento que é a minha energia de ser encarnado, o meu ectoplasma, que vai dar o suporte para que esse ser seja direcionado para um plano de tratamento. E os meus guardiões, que me protegem, têm que dizer se eu estou pronto e se eu tenho capacidade para isso ou não. Se eu não tiver capacidade, eu não vou conseguir fazer resgate de ninguém. Se eu estou pronto, eles vão dizer até onde eu posso ir, quais são os seres que eu posso resgatar. E é por isso que as coisas não ocorrem tudo no mesmo período. Porque existem fractais que são pouco relevantes no entendimento de energia, que não vão dar trabalho, mas existem fractais que são extremamente relevantes porque vão dar muito trabalho. Porque são seres que foram muito negativos em determinados períodos. E se esses seres foram muito negativos, eu tenho que ter muito conhecimento para poder resolver aquela questão. E a questão vai depender do que o meu mentor, o meu guardião, me permitirem acessar. Por exemplo, quando a gente desdobra, a gente faz uma ação no plano superior, a gente traz certas informações para o plano físico. Essas informações que eu trago para o plano físico dependem única e exclusivamente do conhecimento que eu tenho no plano físico. Quanto mais informação eu tenho, mais informação eu trago. Quanto mais elevada a minha frequência enquanto ser encarnado mais capacidade de absorver as informações do plano divino eu tenho. Então, o trabalho não é uma questão de alguém é melhor ou pior. O entendimento que se dá é de como eu estou preparado para realizar tal função, tal trabalho. Porque, como foi dito, para manifestar um resgate de um ser, seja lá quem for esse ser, eu tenho que trabalhar dentro de um parâmetro de alinhamento com a origem do ser. Eu, enquanto ser ligado ao raio violeta, não posso resgatar um ser do raio azul, porque não é a minha energia. Eu posso pedir auxílio para entender o processo, para entender qual a minha ligação com aquilo. A menos que eu esteja trabalhando de forma coletiva, com pessoas de várias frequências, que estão dando um suporte energético, eu não posso fazer esse resgate sozinho.
Então, quando a gente trabalha coletivamente, a gente não resolve pendência individual. A gente resolve questões no quais nós estivemos envolvidos e que gera problema para o coletivo. Se gera problema para o coletivo e está no meu campo, significa que eu tenho condição de resolver. O quê? A minha parte. Para parar de afetar a mim e, de uma forma ou de outra, diminuir o efeito sobre o coletivo. Dependendo do grupo do coletivo, você pode cessar o problema de uma forma completa. Isso, obviamente, vai gerar um equilíbrio para todo o coletivo. Mas a gente tem que entender que quando a gente faz terapia coletiva, a gente não resolve pendências individuais, tá? A gente atua em energias de processos onde nós participamos ou tivemos influência. Exemplo, vamos supor que em alguma vida passada você participou de um roubo. Era um grupo de pessoas e você estava no meio desse grupo. Quando você faz um processo de terapia coletiva, você vai ajudar energeticamente a tirar a tua energia daquela ação que você desenvolveu com aquele grupo. Então, no teu campo, aquilo para de atuar. Se as outras pessoas que participaram dessa ação também estiverem na terapia coletiva, vocês podem resolver de forma completa o problema e aquilo vai parar de reverberar em toda a grade planetária, ou seja lá de onde for. E vai deixar de existir, vai parar de interferir. Quando a gente faz resgates nesse grau, isso eleva a frequência do próprio planeta, porque é uma coisa a menos para a energia do planeta ter que transmutar. Então a questão é essa: quando eu atuo energeticamente para desenvolver algum processo, eu tenho que entender a função do processo. É para mim ou é para o coletivo? Se é para mim e o meu guardião permitir, significa que eu tenho capacidade de resolver a questão sozinho. Se é para mim e o meu guardião não permitir, significa que eu preciso buscar a ajuda de alguém que tenha a capacidade de se conectar àquela frequência e que vibre numa frequência maior que a minha para dar o suporte para esse trabalho ser feito. Se é no coletivo, eu estou participando de uma cura coletiva, eu vou ter permissão para resgatar aquilo que compete a mim. Se é coletivo e tem mais pessoas, será trabalhado dentro do entendimento o resgate de tudo aquilo que tiver condições de ser resolvido por aquele grupo. E este é o intuito de se conectar a energias de fractais nossos. Nós trabalhamos pendências, tanto nossas, individuais, como do coletivo, quando a gente é fractal de algum ser que esteve em algum período encarnado e que este padrão energético continua gerando conflito para certos indivíduos que foram ou discípulos, ou seguidores, ou receberam conhecimento e começaram a passar aquele conhecimento de forma errada posteriormente. E isso gera conflitos energéticos entre você e o seu fractal e eles precisam ser resolvidos. Certo? Eu acho que eu respondi as perguntas. Gratidão por se permitirem e a gente se vê no próximo vídeo.